Mateus capítulo 13, versículo 24. Segunda parábola. A primeira a gente falou sobre a parábola do semeador. Agora então vai ser a parábola do joio e do trigo. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Bastante gente estava aqui. Você que não estava e quiser acompanhar essa série de mensagens da parábola do semeador, da parábola de Mateus 13, a parábola do semeador já está lá no aplicativo da igreja. Fica ligado aí que Deus tem muita coisa para falar com você agora através dessa próxima parábola. Fica atento. Fica atento. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Vai dizer assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direis aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Agora o próprio Jesus vai explicar essa parábola no versículo 36. 36 agora. Vai dizer: então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra. Alabassuri anda alabacê. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Que todo espírito de imaturidade, de distração, de religiosidade, de confusão e de dor parte e retirada. Que seja paralisado no mundo espiritual agora. Tudo aquilo que tenta roubar a atenção da palavra de Deus. Que o Senhor agora, Pai, possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos e ouvidos. Que o Senhor nesse momento, ó Pai, possa nos dar a graça de recebermos as revelações da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Parábola do joio e do trigo. Primeira observação, querido, que devemos fazer desse texto
é que o joio e o trigo, quando estão nascendo ali naquela fase inicial, eles são muito parecidos. O joio e o trigo no início são muito parecidos, mas quando o tempo passa, principalmente quando vai chegando o momento de se tornarem maduros, aparece a diferença. Primeira diferença: o trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. Você já está entendendo alguma coisa? No início está tudo bem, está todo mundo feliz, no início está todo mundo animado. Só que quando o tempo passa, você vê que o trigo é maleável, é quebrantado, é ensinável, é tratável. O joio se endurece, o joio é duro, e é por isso que o joio, então, ele tem que ser queimado. O trigo, quando está mais maduro, é mais fácil de colher. O joio fica mais duro, ele fica enraizado, é mais difícil de ser colhido. Irmãos, na primeira parábola, a estratégia de Satanás, presta atenção nisso. Quando nós falamos sobre a parábola do semeador e da semente, a semente é comparada à palavra de Deus, e os tipos de solos é comparado aos corações que recebem a palavra. Então você viu que a estratégia de Satanás era usar aquilo que estava do lado de fora para roubar a palavra. Vinha lá as aves dos céus e roubavam, não tinha interesse. Depois não tinha raiz, o sol queimava. Depois os espinhos sufocavam, o apego a esse mundo sufocava. Agora a estratégia de Satanás mudou. Se o diabo tenta fazer pressão do lado de fora, perseguição do lado de fora, problema do lado de fora, e não consegue, agora sabe o que ele faz? Ele planta joio no meio do trigo. Agora ele bota os seus agentes infiltrados no meio do povo de Deus. Agora então ele começa a querer arrumar problema, não é mais do lado de fora a perseguição. Agora ele começa a levantar os seus agentes do lado de dentro. Ele começa então, aí você vai ver 3 níveis de estratégias que o Satanás usa para contaminar do lado de dentro. Primeiro, falsos irmãos. Segundo, falso crescimento. E terceiro, falsas doutrinas. Se olha para um campo, parece que ele está grande, está crescendo, mas tem joio ali no meio, falso crescimento. No início o joio parece com trigo, falsos irmãos. E também aquilo que o joio propaga é diferente da palavra da verdade, falsas doutrinas. 3 níveis. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, abre lá para mim, fazendo um favor, vai falar de falsos irmãos. Olha Paulo falando: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos. Cuidado com quem você recebe na sua casa, que pode ser um falso irmão que vai levar perigo e tribulação para dentro do seu lar. E depois não adianta você orar a Deus, vem limpar tudo, se você está abrindo a porta para entrar. Primeiro ponto. Segundo ponto, falsa igreja, Apocalipse 2:9. Vamos lá. Estou te ensinando a identificar algumas questões. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as fêmeas do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga era o lugar onde os judeus, conhecidos como povo de Deus, se reuniam.
Ele está falando aquilo lá, eles estão falando que são judeus, mas são falsos. É uma falsa igreja, é uma falsa sinagoga. A doutrina que é ensinada ali é a doutrina da rebeldia, é a doutrina da contenda, é a doutrina do individualismo. É uma falsa sinagoga, é uma falsa igreja. Terceiro, falsas doutrinas ensinadas pelos falsos profetas. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído falsos profetas com ensinamentos errados, com espírito de confusão, com espírito de sedução, com espírito de engano, com espírito de erro. Examine o espírito. Aí peraí, como é que eu vou examinar se o negócio é verdadeiro ou falso? Qual parâmetro eu uso para saber se é verdadeiro ou falso? Aonde que eu encontro a verdade? Palavra de Deus. Pastor, você não sabe quanto que eu fui enganado. É porque você não conhece a palavra. Porque se você lesse a palavra, você não seria enganado. Porque se você tivesse compromisso com a palavra e com a verdade, você não seria enganado. Quem tem compromisso com essa palavra não vai ser enganado. Quem tem compromisso de ler a palavra, de buscar a palavra, de conhecer a palavra, não vai ser enganado. Pode vir de Alabaxura, esse que te digo, vá lá que vem cá, que Tarabalacá, que não vai ser enganado. Irmão, eu sou do mover, sou do reteté, sou do fogo, sapateio e gosto de tudo isso. Mas tudo que vem trazer para mim, eu estou examinando segundo a palavra. Está de acordo com a palavra, amém, eu recebo. Está contra a palavra, não recebo. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Os falsos profetas são mundanos. Irmãos, é muito difícil você, por exemplo, dar crédito a quem não tem pastor, a quem não é submisso a alguém, a quem não está numa igreja, a quem não está plantado. Por quê? Porque já está tudo errado. Já não existe uma cobertura espiritual, já não existe um alinhamento, já não existe uma aliança. Esse negócio de pregador itinerante, cantor itinerante, você é de qual igreja? Qual é o seu pastor? Quem é que te dá uma referência ao teu respeito? Não, ninguém. Está errado. Não, eu vou lá na casa da irmã de oração, da missionária fulano de tal. Quem é pastor dela? Quem é que dá cobertura espiritual a ela? Quem é que dá discipulado para ela? Quem é que orienta ela? Não, ninguém. É Maria do reteté. Você vai lá, você vai receber doutrina de demônio, você vai receber espírito de engano sobre a tua vida. Quem está comigo aqui desde o início sabe, eu nunca proibi ninguém de ir em igreja nenhuma, mas sempre falei, cuidado com a igreja que você vai, e cuidado quem você deixa colocar a mão na sua cabeça, que você pode estar recebendo espírito de engano, de confusão, de prostituição sobre a tua vida. Satanás, querido, ele plantou o joio. Falsos irmãos, falsa igreja, falsa doutrina, falsos profetas, e a Bíblia já nos ensina sobre isso. Eles sempre vão quebrar princípios. Versículo 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. João está falando, sabe, aquele que conhece a Deus vai ouvir os ensinamentos de Deus, porque fazem parte da mesma natureza. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Querido, você vai ver que sempre, qual foi o problema daquela falsa igreja de Apocalipse 2:9? Eles se declaram judeus, ou seja, não tem ninguém que os levantou, que os enviou, que os comissionou, que os plantou. Eles fizeram por conta própria.
Você vai ver que a falsa profetisa de Apocalipse, Jezabel, ela se declara profetisa. Ninguém a envia, ninguém a consagra, ninguém a legitima. É ela que faz por conta própria. Porque esse espírito de erro está ligado a um espírito de independência. É um espírito de independência, é um espírito que vai fazendo a obra sem prestar conta para ninguém, sem ter um líder espiritual, sem ter aliança, sem ter compromisso, sem ter um pai espiritual. Órfãos espirituais fazendo a obra de Deus debaixo de um espírito de erro. Estou lendo Bíblia, estou trazendo Bíblia para você. Agora, o versículo 25 de Mateus 13 vai falar assim, ó: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando o povo de Deus cochila, Satanás põe-se a trabalhar. O problema do joio, ele começa a crescer muito, ele começa a rodear muito a nossa vida, quando a gente começa a cochilar muito. A gente tem que estar atento. É por isso que Romanos, para mim, Romanos 13, versículo 11, vai dizer assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Querido, você está compreendendo o tempo que nós estamos vivendo? Você está compreendendo que nós estamos vivendo dias que o mundo está sendo chacoalhado por essa pandemia, por questões ideológicas, por questões de engano, usando a vacina para arrecadar, usando o sofrimento do povo para arrecadar, para roubar. Você está percebendo que a briga é muito maior do que uma doença, do que um vírus. Você está percebendo a dimensão que isso tem tomado nas eleições. Você está percebendo com relação a eleições nos Estados Unidos, na Europa, como a Europa tem tratado, como a OMS tem tratado, como tem se dividido as questões de posicionamento de direita, de esquerda. Você está percebendo que a terra está passando por um tempo de transição. Não é tempo de dormir, querido. Nós precisamos discernir, porque não dá mais para ficar brincando, não dá mais para ficar flertando com o mundo. Ele vai falar isso aqui, ó: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de acordar, igreja. É que Paulo está falando aqui para os romanos. Chegou a hora de estar atento e vigilante. É como Jesus falou lá com Pedro, quando ele chamou Pedro, Tiago e João para orar antes da crucificação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Querido, está chegando o tempo da salvação, está chegando o tempo de Jesus vir buscar a igreja, a noiva. Está chegando o tempo de nós nos encontrarmos com Ele nos ares. Está chegando o tempo de nós prestarmos contas diante dEle. Jesus está voltando. Olha os sinais da terra, esteja atento, porque a salvação do povo de Deus se aproxima. Mas o juízo dos ímpios também se aproxima. E qual lado você está, do joio ou do trigo? Porque Jesus aqui não está falando que vai todo mundo para o céu. Ele está fazendo uma diferença muito grande entre joio e trigo. E aqui ele vai dizer, ó, 12: a noite está quase acabando, período de trevas, o dia logo vem. Portanto, olha só, hein? Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Você lembra que lá em Mateus 13, quando está falando do joio e do trigo, está falando que o trigo vai resplandecer como Cristo por toda a eternidade. Revistamos da armadura da luz, da armadura de Cristo. Aí vai dizer 13: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não imoralidade sexual e depravação, não é desavença, contenda, confusão e inveja. Ao contrário, revistando-se
do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não dá mais para ficar brincando de videozinho pornográfico, não, irmão. De moralidade, de conversa profana, de piada sexual, imoral, piada sexual. Não dá mais para ficar vivendo sem estar firme com Deus. Relacionamento sexual fora do casamento, depravação, isso tudo a Bíblia condena. Não dá mais para perder tempo com essas coisas. Não dá mais para alimentar as obras da carne. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Então você quer ir para o inferno com todo mundo? Ou você quer ir para o céu como trigo, como alguém que foi chamado por Deus, querido? O caminho da salvação é estreito mesmo. O caminho da salvação, quando perguntaram para Jesus, ele diz: são poucos que entram. Porque você liga a televisão, é imoralidade, é prostituição, é adultério. Você vai para Netflix, você vai para Instagram, você vai para TikTok, é o tempo todo cenas e cenas e cenas. E eu falei, esses 2 dias eu preguei sobre um sonho que Deus me deu. Eu estava incomodado vendo o povo de Deus com dancinha sensual, TikTok, um homem com dancinha efeminada, com uns negócios esquisitos, gente até que é referência. Eu falei: Senhor, o que é isso, meu Deus? Fala comigo. Naquela noite eu tive um sonho muito forte, e eu via um corpo de homem forte, e um rosto de boi, e um olhar de ódio e de morte. E Deus falou: esse é o principado. Eu não sabia o que era. Eu fui, joguei corpo de homem, rosto de boi, apareceu lá Minotauro. Eu olhei então, falei, eu não me lembrava do Minotauro, porque o Minotauro eu imaginava que era corpo de cavalo, e era exatamente corpo de homem, rosto de boi. Aí depois, pesquisando com calma, eu falei: Senhor, fala comigo, me mostra. E joguei lá significado do Minotauro. Aí ele vivia no labirinto. Aí depois fala, ele era conhecido na cultura fenícia, que veio antes da grega, como Moloque, Baal Moloque. Agora a Tatiana me mostrou um livro que ela está lendo sobre batalha espiritual também, que está escrito lá que o Minotauro é a figura de Moloque. E sabe o que Moloque fazia? As crianças então, era uma estátua de homem com boi, e ali na altura do ventre as crianças eram jogadas e queimadas. Mas para que não ouvisse o grito dos inocentes de morte, do outro lado ficava então o pessoal tocando tambor, danças, um entretenimento para tirar a atenção da morte que estava acontecendo. E o Espírito Santo falou na hora comigo: quantos cristãos estão sendo mortos por causa desse espírito de entretenimento, estão ficando mornos na fé, estão ficando mundanos, estão flertando com o mundo, e aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Você quer viver a cultura do mundo? Você está se tornando inimigo de Deus. Tiago 4,4 fala sobre isso. Infiéis, não sabeis que aquele que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Toda essa cultura mundana atrai a inimizade para com Deus. Irmãos, não dá mais para ficar flertando com os desejos da carne. E eu vou te falar uma coisa: você não vai vencer a carne falando sai em nome de Jesus. Eu não vou vencer minha carne falando sai em nome de Jesus, porque sai em nome de Jesus é com o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora a carne, a Bíblia manda fazer o quê? Crucificar. A carne tem que ir para a cruz. A carne, o desejo tem que ir para a cruz, tem que morrer. Se o teu olho direito te faz pecar, Jesus mandou fazer o quê? Arranca ele fora. Tua mão direita, ele está falando, mata a tua carne todo dia. Não é que você vai arrancar literalmente os teus olhos, mas você precisa matar os teus olhos todo dia, matar a tua mão, as inclinações, os desejos da carne precisam estar na cruz. Como que eu faço isso, pastor? Alimentando o meu espírito, alimentando minha vida com Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu vou ter força para matar os desejos da carne.
Qual o segredo para não se contaminar com as falsas doutrinas? Efésios capítulo 4, versículo 11, presta atenção nisso. A gente já está caminhando para o final. Efésios 4:11 vai dizer: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Sabe o que é isso? É uma liderança espiritual que Deus levanta para a igreja. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Dá uma seguradinha aí. A liderança que Deus levantou, querido, sempre vai trabalhar o aperfeiçoamento dos santos, sempre vai desafiar os santos para crescer, para melhorar, para progredir. Uma vez eu li um texto de um pastor que eu gosto muito, e ele falou assim: o Espírito do Senhor me ungiu para curar os enfermos e não para ficar lambendo ferida com eles. Porque há pessoas que querem ser consoladas e não querem abrir mão daquela ferida, porque afinal aquela ferida alimenta a carência dela e o coloca no centro das atenções. Ela sempre tem uma história triste para contar, para todo mundo ficar com pena dela. Só que Deus não quer que ninguém tenha pena de você, porque Deus não te fez vítima, Ele te fez filho, filha, herdeiro e mais que vencedor, que você vai poder dizer: ainda que eu tenha momentos difíceis, ainda que eu tenha fartura ou escassez, ainda que eu tenha uma vida tranquila ou atribulada, eu sou daquele que me fortalece. Porque o conforto, o consolo, sem fé para vencer, para transformar, para superar, para virar a página e para seguir em frente, é só lamber ferida. Eu passei por isso na minha vida, irmão. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. E há pouco tempo, eu estou com 35 anos, devia estar com uns 32, 33. Quando eu conversava com meu pai lá em Vitória, meu pai falava: ah, meu filho, se eu pudesse voltar no tempo, quanto tempo que eu passei longe de você, quanta coisa eu perdi, quanta coisa eu poderia, tadinho de mim, quanta ausência. Falei para meu pai, falei: pai, o que passou, passou, Deus supriu, eu estou aqui, eu te amo, deixa o passado no passado, vamos fazer certo daqui para frente. Vamos viver o que tem para frente. É só não repetir os erros do passado de novo, porque o que passou acabou, querido. Vira a página, deixa o passado no passado e viva o que Deus tem para você, que é muito maior, que é muito melhor. O que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e o que jamais entrou no coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez os teus olhos não viram, talvez os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, mas eu estou entusiasmado com o que Deus tem preparado para mim. Ei, fique entusiasmado, porque Deus tem grandes coisas para o teu futuro, Deus tem grandes coisas para a tua vida. A tua vida ainda não terminou e Deus vai te surpreender. A única maneira que você vai deixar o teu passado paralisar e roubar o que Deus tem na tua vida é se você ficar preso nele. É se você insistir em ficar revivendo para alimentar carência, para ser o centro da atenção, para sempre ter uma história triste para contar. Ei, ainda que você tenha uma história triste, ainda que você tenha cicatrizes, essas cicatrizes são as marcas de alguém que venceu, de alguém que superou, de alguém que se levantou, de alguém que chacoalhou a poeira e seguiu em frente, porque Deus estava com você o tempo todo. E o que não te mata te deixa mais forte. Pastor, eu tenho cicatriz, pastor. Glória a Deus então. Sinal que você venceu, sinal que você superou,
sinal que você está aqui, sinal que você não desistiu. O inimigo achou que ia te matar, mas na hora que ele levantou contra você, Deus falou nele: você não tira a vida, porque eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho propósitos, e ele ainda vai fazer, irmão. O diabo achou que ele ia te tirar da terra, Deus falou: não, esse aí não, meu filho, eu tenho coisas para fazer através da vida dele ainda. Quando o diabo achou que era o teu ponto final, Jesus escreveu uma vírgula ali e falou: não, agora vai começar a história da virada, da mudança. Eu deixei passar por um período de prova, mas aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ao tempo de Deus, o Senhor o exalta, o Senhor levanta, o Senhor mostra. Você está aqui nessa noite. Você pode ter uma história triste. Todo mundo tem uma história triste, querido. Você pode ter tido uma história de tristeza, de perda, de abuso, de rejeição. Mas você está aqui. Mas o Espírito de Deus te escolheu. Mas você tem a marca da promessa. Mas você foi selado com o Espírito Santo. Mas você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas você tem promessa de Deus na sua vida. E aquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir. Vira a página, irmão. O dia mal veio, mas o dia mal está passando. As trevas estão passando. É chegado o tempo, querido. Sabe? Tem gente que fica prendendo as pessoas perto dela, alimentando vitimismo. Você sempre fica lá achando que você não consegue sozinho. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Enquanto eu estiver debaixo da direção de Deus, meu irmão, eu vou olhar para você e eu não vou enxergar uma vítima. Eu vou enxergar alguém que é cheio do Espírito Santo. Eu não vou ficar com pena de você, mas eu vou dizer: você pode voar, você pode bater asa, você pode crescer, você pode superar, você pode avançar, você pode todas as coisas, porque Deus acredita em você. Ele acredita em você, querido. Acredite em você, porque Deus acredita em você. Oh, meu Deus, eu sinto muita presença dele aqui. Ele te escolheu. Sabe, Jesus falou assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O Pai te trouxe. O Pai te elegeu nele antes da fundação do mundo. O Pai olhou para você e gostou de você e te amou e falou: eu tenho algo para fazer através daquele cara ali, ó, através daquela moça ali, ó, que o inimigo está achando que está na droga, que o inimigo está achando que está no homossexualismo, que o inimigo está achando que está endividado, que não tem mais jeito, que o inimigo está vendo abandonado, rejeitado. Não, eu olho para aquela pessoa, eu gostei dela, eu vou fazer coisas na vida dela, eu vou fazer coisas através da vida dela que vai confundir muita gente, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu aquele que não queria nada com ele, aquele que às vezes era mulherengo, aquele que às vezes estava lá no mundão, estava perdido. Falei: esse aqui vai andar em santidade, esse aqui vai andar na minha presença, esse aqui vai ser usado por mim para restaurar famílias, para restaurar casamentos, esse aqui vai ser usado para transformar. Ele viu Paulo, ele falou: esse perseguidor aí, eu vou transformar num apóstolo, eu vou transformar num mártir, eu vou transformar num homem cheio do Espírito Santo. Ele olhou para você. Eu não sei como você estava, mas eu sei que agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. Irmão, 2020 foi difícil, mas já está no passado, irmão. A gente ainda está em 2020, mas agora nós vamos viver o novo 2020, o novo de Deus no 2020. Não importa se você tem história de falência, de dívida, de divórcio, de confusão,
Deus tem uma história para mim e para você. Deus tem uma história para essa igreja. Deus tem uma história para esse ministério. E você faz parte dessa história. Você faz parte de uma igreja que Ele escolheu para mudar a história de uma cidade, para mudar a história de uma região. Você faz parte, você é do povo escolhido, pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Isso pode te empolgar, querido. É para ali que você deve olhar, não para o passado, não para a história triste, mas para aquilo que Deus projetou para você. Aleluia. Esse é o papel de um líder. É encorajar, é dizer, podemos melhorar, podemos crescer, podemos fazer melhor, podemos mostrar para a natividade, ou para onde nós formos, a nossa melhor versão. Aleluia. Versículo 13, ó. Essa preparação, esse encorajamento é para quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, ou seja, uma igreja madura, uma igreja que conhece, uma igreja que tem a mesma fé, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levar de um lado para o outro pelas ondas, nem jogar de lá para cá por todo o vento de doutrina e pelas astúcia e espertezas de homem que induzem ao erro. Você não vai entrar em ladainha de ninguém mais. Você não vai dar ouvido a rebelde. Você não vai dar ouvido a falso profeta. Você não vai receber na sua casa quem está te procurando para falar mal do irmão. Você não vai receber na tua casa quem está te procurando para desonrar a liderança. Você vai ter maturidade o suficiente para saber separar as coisas e dizer: esse tipo de conversa eu não recebo na minha casa, esse tipo de ladainha eu não dou ouvidos. Por quê? Porque eu sou homem de Deus, mulher de Deus maduro. Eu não entrar na conversinha fiada de ninguém mais, irmão. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vivendo a verdade em amor, querido. Verdade e amor caminham de mãos dadas. Eu não posso buscar a verdade e viver uma vida sem amor. Eu não posso viver uma vida no amor, mas fechar os olhos para a verdade. Então nós temos que caminhar. Verdade e amor caminham juntos. E 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Repita isso comigo: cada parte realiza a sua função. Cada um de nós é uma parte que vai realizar a sua função. Quando cada um faz sua parte, ninguém fica sobrecarregado. Cada parte. Você não veio aqui apenas para receber, mas você veio aqui também realizar a sua função. Você está sendo aperfeiçoado, preparado para realizar a sua função. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, e Ele conta conosco. Quando você observa então esse princípio da liderança espiritual, para que o povo de Deus seja aperfeiçoado, maduro, não seja enganado, então você olha para essa parábola do joio e do trigo, e você percebe que ainda que o inimigo tenha plantado o joio perto do trigo, o trigo que está alinhado com Deus vai discernir todas as coisas. Mas presta atenção, não cabe a mim e a você arrancar o joio. Eu não posso pegar um chicote e sair correndo atrás do joio. Ainda que às vezes a gente fica com vontade, né? Isso aí tem que deixar com Deus. Isso aí a gente tem que ensinar a verdade, mostrar a verdade, posicionar de acordo com a verdade. Mas é Deus que vai tratar com o joio. É os anjos de Deus que vão tratar com o joio. E aí você então percebe
O campo é o mundo. E quando amadurecemos, você que é o trigo, você que é a boa semente. Na parábola anterior, a boa semente era a palavra de Deus. Na parábola do joio e do trigo, a boa semente é o trigo. Você é o trigo, amém? Aqui não tem joio, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração e declara: eu sou o trigo que Jesus plantou. Amém? O campo é o mundo. Jesus te plantou no mundo. Quando Jesus planta uma semente no mundo, então Ele espera que dê frutos, certo? Fomos plantados para frutificar. Fomos plantados para dar frutos. Agora é interessante, rapaz, que Jesus falou que ele também era o trigo. João 12, abre lá para mim, a gente está terminando, no finalzinho. João, capítulo 12, versículo 23 ao 26, para a gente terminar. João 12, versículo 23 ao 26, presta atenção. Aqui está o segredo para o trigo dar fruto. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Se você viver, você vai viver a sua vida aqui na terra. Se você morrer, você vai viver a vida de Deus aqui na terra, e você vai dar muito fruto. A escolha é minha, a escolha é sua. Como que é essa morte? É física? Não. Presta atenção. Digo verdadeiramente. Está no 24. Muito frio isso aí. 25. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, presta atenção, onde vai terminar. Aquele que me serve, o meu Pai, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares de destaque, lugares altos. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar a tua família. Deus vai honrar o teu casamento. Deus vai honrar a tua descendência. Deus vai honrar os teus filhos. Deus vai te honrar. Por quê? Porque você serve. Mas para servi-lo, Ele está ensinando. O segredo de servir a Jesus é não amar a própria vida. O que é isso? Amar os prazeres da vida, amar os desejos da carne, a curtição, a sensualidade, sabe, a diversão proporcionada. Hoje sexo está ligado a quê? No mundo, entretenimento. Vão curtir, vão para balada, vão nos deitar sem compromisso, vão ter experiências fora do casamento, vamos tomar todas sem compromisso, vamos nos dar o bel prazer, vamos, toda forma de amor é boa, é legal, é bacana, é o que o mundo prega. Vamos usufruir, vamos acumular dinheiro para esbanjar, para lambuzar, sabe? É um amor a uma vida, a prazeres que não consegue renunciar, que não consegue jejuar, que não consegue consagrar, que não consegue ser fiel, que não consegue dizer não, que não consegue ter domínio próprio. Hoje é muito fácil. Qualquer homem ou mulher que quiser ver uma cena de sexo, é só escrever assim, pá, tá lá. Qualquer um que quiser ver a modelo do momento, a pessoa que está na moda, qualquer um que quiser fazer uma dancinha sensual, botar uma foto sensual e jogar nas redes sociais para se promover, está tudo muito fácil, irmão. Está tudo muito fácil. Vamos ganhar dinheiro fácil, vamos enganar, vão entrar aí, ó, na política. Não estou dizendo que todo político é corrupto, não, mas quantos que entram para ganhar dinheiro fácil?
Vamos entrar no esquema aí. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que aborrece a sua vida, a conservará para a vida eterna. Hoje nós vivemos tempo de entretenimento, de sensualidade, de tudo isso aí que nós lemos na palavra, desde lá de Romanos 13. Mas nós precisamos ter uma visão da eternidade, querido. Aonde que nós vamos passar a eternidade? Porque a parábola de Mateus 13, versículo 41 ao 42, quando Jesus explicou a parábola do joio e do trigo, ele terminou dizendo: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço, e todos que praticam mal, eles os lançarão na fornalha ardente, ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente termina aqui. A escolha aqui é minha, é sua. Se vamos viver a eternidade resplandecendo com Deus, ou se iremos para um lugar que não foi preparado para o ser humano, mas muitos escolheram se tornar filhos do maligno, por viverem debaixo da operação do espírito de erro e de engano. O Senhor está separando o joio do trigo nesses dias. Está ficando cada dia mais visível. Está ficando, quando você olha a palavra de Deus nos últimos dias, você vai ver o Senhor falando que o justo há de se purificar ainda mais, há de buscar a santidade ainda mais, mas aquele que se suja vai se sujar ainda mais. Abre para mim, Tati, por favor, Apocalipse 22, 11 e 12. Se você puder, fique de pé. Podemos ler todos juntos aqui? Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus para transformar. Pediu o Daniel para chegar para o lado só um pouquinho, só para a gente ler aqui rapidinho. É só o versículo 11 e 12 para a gente orar. Continue, vamos lá? Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Muitos, quando pensam na volta de Jesus, ficam assustados, porque estão imundos, porque estão se sujando. Mas muitos se regozijam, porque sabem que o tempo da salvação é chegado. Alabassurianda, alabacê. Senhor, eu creio que eu estou diante aqui de um povo, Pai, que vai morar no céu. Senhor, eu sei que eu estou diante de um povo que tem juízo, que não vai trocar, meu Deus, a eternidade no céu por prazeres passageiros. Senhor, eu sei que eu estou diante de um povo, ó Pai, que ainda que possa ter errado, falhado. O Senhor fez uma obra e nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, porque decidimos crucificar a nossa carne. Alabassorianda, alabaxaia, elebarassurianda, elecaia, alabas, rablassu que oloboche. Eu declaro que a tua mente não é ninho para o diabo. Eu declaro que o teu corpo não é lugar de Satanás se alojar. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que
todo pensamento impuro, que todo pensamento mau, que todo pensamento que desistir, que se levanta na tua mente, eu dou uma ordem: Satanás, junta tudo que é teu e sai daí em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diabo, você está derrotado. Você não vai ficar alojado. Você não vai ficar, em nome do Senhor Jesus, causando enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora a toda obra das trevas, a toda operação do erro e do engano. Junta tudo que é teu e vai embora, em nome do Senhor Jesus. Alabaçu, Arabassurianda, Alabaxê. Declara assim: a minha mente é livre, o meu coração é livre, porque o Filho me fez livre. Verdadeiramente eu sou livre. Eu tomo o capacete da salvação. Eu visto a couraça da justiça. Eu coloco o cinturão da verdade. Eu seguro o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu calço as sandálias do Evangelho e me revisto da armadura da luz, porque eu sou filho da luz e viverei na luz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você é livre para escolher todo dia seguir a Jesus. Você é livre para escolher todo dia crucificar a carne. É todo dia. Você é livre, andalabassuri, andalabarré, para servir ao Senhor e Ele te honrará. Um tempo de honra está chegando na sua vida. Senhor, eu quero te servir mais, meu Deus. Você pode falar isso para Ele: Senhor, eu quero te servir mais. Eu quero fazer mais. Eu quero buscar mais. Eu quero me entregar mais. Eu quero te obedecer mais. Ah, meu Deus, eu quero fazer mais. Alabassurianda, alabás. Às vezes, irmão, parece difícil, mas é Ele que nos dá condições. Arachorianda, alabassu. Nós queremos mais, Senhor. Eu estou diante do povo de Deus. Eu estou diante do povo que deixou o passado para trás e que marcha firmemente, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Eu estou diante do povo que vai morar no céu, que tem o seu nome inscrito no livro da vida, que o passado e o pecado já ficou para trás, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Jesus. Que essa palavra dê muitos frutos em nossos corações. Que essa palavra dê muitos frutos. Aleluia. Quem aqui nessa noite quer servir mais a Deus, você pode levantar sua mão. Você pode, se você quer servir mais a Deus, você pode levantar sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vamos terminar com um louvor. Enquanto a gente louva, diga para Ele: eu estou disponível, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero me afastar do pecado. Eu quero me afastar do pecado. Aleluia. Quero mais, Deus. Jamais chegou ao coração do homem. Aleluia. Queremos te servir mais, Deus. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos
jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Essa pessoa que veio com você para a igreja, você pode orar por ela? Você pode declarar: o meu irmão, minha irmã vai ser usado ainda mais. Você vai ser usado ainda mais. Você vai servir a Deus ainda mais. Você vai viver os sonhos de Deus. Alabassurianda, alabaraxê. Estamos debaixo de uma palavra profética. Deus vai te usar ainda mais. Não olhe para os limites. Não olhe para as dificuldades. Ele vai te usar ainda mais. Você vai servir a Ele e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ainda que você passe e esteja vivendo um tempo difícil, Ele vai te honrar. Aquele que me servir, diz o Senhor, o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. O Pai te honrará. O Pai te honrará. O Pai te honrará. Trablacaianda labaieiro shoia. E canta labaieiro bolossu. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Não importa como você chegou. Não importa como você entrou. Você vai sair daqui como um servo do Deus vivo, homem de Deus, mulher de Deus, um trigo que vai dar muito fruto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão com o Espírito Santo, o amor do nosso Deus, o Pai, possa ser derramado sobre toda a igreja Rios de Vida, sobre todos aqueles que estão em suas casas, e todos nós digamos a uma só voz, com bastante alegria e fé: Amém! Glória a Deus!